Galera, viagem pra Brasília apenas atestando que nós estamos muito no jogo. Primeira coisa, não sou eu que vou falar que seria pretensioso, mas queria depois que vocês avaliassem os discursos dos outros presidenciáveis lá no evento da Marcha Nacional dos Prefeitos. Tá? Então, se comparar, pô, vocês devem uma olhadinha aí nos discursos dos nossos concorrentes. Quero falar nada, mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Tem uma diferença e eu acho que as pessoas estão começando a perceber. Visitei muitos veículos de imprensa, olha, se tem um lugar hostil, foi o Correio Brasiliense. Nossa senhora, que lugar hostil. Pelo amor de Deus, meus queridos amigos. Tá? As moças ali não queriam fazer amigos. Eu tô lá tudo amigável, eu chego lá todo bonzinho, todo fofo. Mas, o cara do assessor do Zema tá confuso. O cara, uai, tum, pão de queijo. Então, enfim, nossa, assim, muito hostis, mas fui muito bem lá, hein? Quero tua opinião, Rafael Almeida Riso. Eu gosto muito que elas dão cutucada achando que você vai dar uma recuada. Tipo, pera lá, eu vou aqui considerar o que elas estão falando e tal. Você, não, é isso mesmo. Não, mas deputado, não sou deputado. Não, mas deputado, não sou deputado. Ah, tá, mas o dados, isso aqui, não, esses dados são errados. Tipo... Agora, assim, o Kim achou que foi a minha melhor participação nessas entrevistas, foi uma entrevista hostil. Eu achei, um cara botou aqui, o Correio Brasiliense foi muito ruim. Cara, parem de confundir as coisas. Se a atuação delas foi ruim e a entrevista não deu pra vocês ouvirem coisas legais, é porque elas não estavam fazendo uma entrevista. Não trate aquilo como entrevista, trate como uma oportunidade pra que uma pessoa que tá vendo aqui fale, pô, esse cara é brabo. É isso. Eu não deixei elas ficarem, porque assim, ali, cara... tem um elemento só. Tem um conceito que ficou conhecido na direita americana, na direita europeia também como long house. Tá? O conceito long house ele se refere a uma sociedade matriarcal. Uma sociedade pretensamente matriarcal, mas ela era mais matriarcal do que as sociedades patriarcais europeias que existiam na Europa no Neolítico pré-invasão indo-europeia. E o conceito lá é que não haviam grandes casas comunais, eram regimes meio que comunais, com essas grandes casas de madeira, em que havia uma energia feminina muito forte e uma espécie de repressão ao elemento masculino. E dizem que a sociedade moderna contemporânea, vamos colocar assim, ela expressa essa coisa da long house. Ali, o que essas moças queriam fazer comigo era me colocar na long house. É uma espécie de opressão ao espírito masculino de uma figura que é masculina, e que tem um elemento muito criador e muito livre. Eu, em grande medida, minha característica como defeito e como qualidade é ser um espírito livre. Livre a ponto de falar umas besteiras, de andar às vezes meio desgrenhado, mas livre de ponto de criar coisas. Ali, elas foram me longhousear. E não rolou. Pelo contrário. Né? Então, ao não rolar a longhouseada, o que nós tivemos no fim foi um choque. Então tratem como choque. Porque no fundo, tá? Esse é um grande teste. Esse é um grande teste, porque em qualquer sociedade, você vai ter que criar sempre um equilíbrio entre o feminino e o masculino. É o yin e yang. Vocês já viram o lance do yin e yang? Então o elemento feminino e o masculino, eles andam juntos, tá? E é como se fosse o elemento masculino que é o ordenador e o elemento feminino que é a natureza, o caos e a ordem se chocando. Você precisa ter os dois elementos. Você só vai ser criador quando você abraça o caos. Quando você abraça o caos e a ausência de ordem, você cria o novo. Então o elemento feminino entra. Por isso que as musas, né, que são evocadas pelos poetas, os bardos, elas na prática são seres femininos, entendeu? Você vai atrás das musas. É por isso que os rituais, vamos dizer, dionisíacos, eles iam todos numa linha que ela em si é muito feminina. E do outro lado, é o elemento hierárquico ordenador masculino. Você precisa juntar essas duas coisas. Entretanto, o elemento feminino, quando fica muito forte em uma sociedade, ele mata o espírito, não apenas o ordenador, mas o espírito aventureiro masculino. Então, a gente tá numa sociedade que tá, talvez, por mais que seja uma sociedade que tenha homens no poder, com um espírito muito feminino. E o capitalismo talvez nos leve a isso, depois isso dá uma grande discussão. E você precisa agora ordenar. Eu preciso meter lei e ordem no Brasil. E reparem que a minha discussão com aquelas moças, elas foram falar de feminicídio, violência contra a mulher, e eu tô falando, eu vou impor lei e ordem, é pena dura e eu vou pegar o bandido. Se o bandido bateu numa mulher num relacionamento, eu vou pegar o cara. Elas não, elas querem discutir. Não, vamos discutir e conscientizar. Que papinho! Isso é uma censura, porque no fundo elas querem reprimir a existência de um espírito masculino. Entendeu?
A repressão é a repressão pro menino na escola, pra ele não ser um menino homem na escola, ok? É uma repressão. Elas querem uma repressão no âmbito cultural. E não uma repressão prática contra um homem que comete um erro. Então ali você tinha esse choque. Então o que você tem ali é um choque de concepções. E a coisa mais masculina de fazer é falar não. E colocar a sua opinião. E pronto, e acabou. É isso que nós precisamos fazer. Entendeu? E é muito diferente de um cara como o Flávio Bolsonaro, que é um cara feminino. O Flávio Bolsonaro é um sujeito em si muito feminino. E o Flávio Bolsonaro se adapta. Né? Se adapta. E a coisa mais feminina do Flávio Bolsonaro é justamente essa adaptabilidade. Por isso que é diferente. Por isso que nós não temos nada a ver. Tá, não tem mais. Eu ia botar aqui o fone, né? Vamos lá, dá o play. Vamos lá. De redução da jornada de trabalho. O país continuou se desenvolvendo. Não continuou. Continuou, deputado. O senhor como pré-candidato, está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Por que o senhor acha que a redução da escala 6x1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. O gráfico assustador. O exemplo que você usou foi bem infeliz. O Brasil está estagnado. É uma proposta hoje irresponsável. Igual a Erika Hilton, que apareceu lá com umas empresárias lá, com franjinha. Eu tô aqui, na minha empresa a escala é 3x4, porque na Inglaterra... Que Inglaterra? A gente não concorre com a Suécia, não concorre com a Inglaterra. A gente concorre com o Vietnã, concorre com a Índia, a gente concorre com a China. Tem regimes flexíveis. Então, se eles estão fazendo isso, estão aumentando a renda e aumentando o emprego, nós temos que fazer a mesma coisa. Nos rincões, no interior do país, são pessoas, elas não sabem nem navegar na internet. Sim. Como é que o senhor acredita que essa massa da população vai conseguir gerir a própria carreira e se tornar um meio? Se eu for nos rincões, como eu fui, nem existe oportunidade de trabalhar pra essa pessoa. Eu volto pra pergunta anterior que vocês me colocaram, você perguntando Bolsa Família. Essas pessoas que não são idiotas, uma pessoa mais pobre, mesmo sem formação, não é um imbecil. Hoje você pega uma pessoa que é entregador, que vende produtos online, com baixíssima formação. Esse jovem aprendeu a navegar nesse mundo. Primeiro porque ele não é um imbecil completo, ele é capaz de se defender. Segundo que isso não é tão complexo assim. Houve uma mudança. Tipo, do jeito que ela colocou, parece que assim, um cara que é MEI hoje, ele é um imbecil. Ele não consegue usar os recursos. Que recurso eletrônico? Um cara, vou me cadastrar na Uber pra ser motorista. Nossa! De onde ela tirou isso? De onde ela tirou isso? Hoje existem milhões de pessoas que são MEI. Elas entram no site, elas abrem a empresa, fazem... Todo mundo consegue abrir o MEI. De onde tirou isso? Isso é muito difícil, senhor deputado. Eu não sou deputado. É isso. Eu não vou lacrar pra cima de nenhum jornalista. Entendam isso. Não verão da minha parte lacração. Agora, vai dar isso aqui, ó. Tá. Conciso. E é muito bom que ela vai falar, não, nos rincões do país. Você esteve lá. Eu tive lá. Ela nunca botou o pé, vamos dizer, em Marajá do Sena. Ela nunca botou o pé em Santa Quitéria. Ela não conhece o que é um rincão do país. Você foi literalmente na cidade Eu mais fui pobre do Brasil. Ela não tem ideia. A beleza de eu rodar o Brasil é que agora eu tenho lugar de fala pra explicar o tal do rincão. O Steel Right Here mandou. Antes, o Brasil tá voando. Depois, o povo não sabe mexer na net. Na mesma entrevista. É verdade. Temos muita produtividade. A pessoa não sabe mexer na internet. Muito bom. E aí, o que é o lance? As duas tentaram lacrar pra cima de mim. E aí, talvez, se fosse um cara com perfil lacrador, ia ficar metendo uns cortes rápidos Tramontina. Eu não fui no corte rápido. Eu fui, a meu ver, que é o que eu preciso ser, presidencial. Não. Você tá errada. Tá. Não. Tá. É isso, entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, foi legal. Agora eu acho que a marcha dos prefeitos foi mais legal ainda. Foi. A marcha dos prefeitos foi mais legal ainda. Eu acho que o lance da marcha dos prefeitos... Pô, eu acho que ela teve um efeito que eu gostaria de comentar com vocês, que é me tornar presidencial, não presidenciável. Presidenciável todo mundo é. Presidencial é a pessoa em que você pode imaginá-la como um presidente. Vocês pararam pra prestar atenção nisso? Eu recebi muita mensagem, gente de mercado, gente graúda falando... Cara, parecia que era um presidente falando com seus prefeitos. E eu não fui com essa intenção, eu apenas fui lá falar o que eu achava. Né? E queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acharam? Vamos, galera, no chat. Isso ali, ó, sabe quem são? São meus amigos prefeitos, Riso. Coloco. São meus parceiros de poder executivo.
Você viu que eu falei pra eles, cara, pra gente salvar o Brasil, a gente tem que devolver o poder ao setor executivo. Sim, o pessoal te aplaudiu lá. É. Eu achei que foi legal. O cara falou que faltam uns 10% de lacração nas minhas participações. Eu não quero, cara. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, porque, assim, eu quero ser uma pessoa entendida como presidenciável. Presidentes não lacram, cara. Presidentes não lacram. Eu não vou lacrar, cara. Pensa na construção futura, cara. Pensa assim que a gente vai ganhar a eleição e eu vou falar a real. Eu não quero brigar com a Globo. Eu não quero fazer, vou brigar com a Globo. Não quero. Eu quero que a Globo faça uma cobertura muito decente da tomada das favelas no Rio de Janeiro que nós vamos fazer pra recuperar aquelas pessoas. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu não quero, eu quero juntar todo o Brasil produtivo. Eu quero convencer essas pessoas a virem pro nosso lado, porque a gente tá certo. Eu não tô criando um grupo político, um partido político, uma pré-candidatura pra arrumar uma briga contra a esquerda. Eu quero resolver e quero fazer o meu país ser um dos 5 maiores países do mundo em 30 anos. Eu tenho tempo pra fazer isso, entendeu? Então eu preciso de todo mundo. Eu aceito a ajuda de praticamente todo mundo. Então é isso que eu quero. Não quero lacrar, não quero. Eu quero que a pessoa concorde comigo porque, pô, a gente tá certo. Ali, se eu for ver minhas respostas pra elas, era assim, vocês estão erradas. Que eu poderia só mandar pra ela, moça, acho que o teu cabelo azul ajuda a justificar, sabe, dar uma lacradinha no cabelo azul, ih, parece que irritou as feministas. Eu não vou fazer isso, cara, não vou, pelo amor de Deus, não vou fazer. Entendeu? Corte rápido. Farme aura, não lacre. Eu acho que é melhor farmar aura do que lacrar. Inclusive, eu, que sou um pernambucano da Gen Z, eu já não sou muito da lacração, eu sou mais da farmação de aura. Entendeu? A gente tem que dar uma farmada de aura e não lacrar. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.